E é sobre o mercado de trabalho que nós vamos conversar agora com o Mário Custódio, que é diretor da área de Executive Search da Robert Half Consultoria. Mário Custódio, boa tarde. Boa tarde, Denise. Ô Mário, nós tivemos esses dados agora que até surpreenderam por não ser tão negativos como se imaginava. É contratação com carteira assinada. A gente sabe que boa parte da recuperação que ocorreu no ano passado, no pós-recessão, veio da informalidade, né? Tanto que o governo teve de pagar auxílio emergencial para muita gente que ficou sem renda. Agora, como é que você avalia esses dados do CAGED? Olha, Denise, fato é que a gente já esperava que o resultado não fosse ser positivo, né, frente ao que a gente está vivendo hoje. De certa forma, foi um pouco menos pior do que se esperava. O que a gente precisa entender é o seguinte, né, boa parte das empresas, a gente sabe que teve um impacto muito grande com a questão da Covid, né, elas apresentam problema de caixa, estão sendo estranguladas, e com problema de capital de giro, né? Isso acabou culminando em um volume de demissão muito alto. Só que agora a gente está num momento, o que se percebe é que as empresas já estão naquele estágio de que precisam tomar uma iniciativa o que vai ser feito frente ao que a gente está vivendo. Essa situação não vai ser resolvida no curtíssimo prazo. Então, ficar estático passa a não ser uma opção tão interessante. Por conta disso, algumas empresas têm tido iniciativas que acabam culminando até em algumas contratações para aquilo que é mais essencial. Agora, muitas empresas elas estão segurando ainda a questão de demissão ou tentando colocar a demissão como última alternativa para segurar o caixa, aquelas que estão com problemas. Isso pode ser que num dado momento não tenha mais espaço. Então, a gente ainda precisa monitorar esses dados para os próximos meses e ver se pelo menos a coisa melhora e se aos poucos a economia começa a apresentar algum tipo de retomada. O governo salienta muito aquela possibilidade de acordo, de flexibilização dos contratos, com redução de jornada e com redução também de salários, em alguns casos até da contratação, a suspensão do contrato temporariamente. Isso foi até prorrogado, dadas as condições da pandemia, porque a pandemia também prossegue, e de acordo com o Ministério da Economia, isso garantiu a manutenção, que a gente não sabe por quanto tempo, mas de cerca de 10 milhões de empregos. Isso também deve interferir, porque pega exatamente a contratação formal, não é? Exatamente. É o que a gente vê, né? Hoje, do ponto de vista de contratação, né, as empresas elas vivem num momento de incerteza. Né? Você tem algumas que estão na contramão do mercado que até, de certa forma, vivem um momento bom, foram menos impactadas e acabam até demandando profissionais. Isso eu diria que são exceções. Agora, para as empresas que foram mais impactadas, que são a grande maioria, contratação não está no topo da lista de prioridades para esse momento, né, dadas as incertezas. O grande ponto que se coloca aqui é com relação a salários que foram reduzidos ou mesmo a questão de suspensão de contratos, até quando, né? Se eu tenho problema de caixa, estou com problema de capital de giro, até de acesso a crédito, em algum momento eu posso ficar estrangulado e alguma iniciativa eu vou ter que tomar nesse sentido. Então, essa é a pergunta que a gente ainda não tem uma resposta onde a gente possa cravar com precisão do que vai acontecer amanhã. Mas é um ponto a se monitorar e, de fato, isso impacta, tem uma correlação direta com relação ao volume de contratações formais, né? Agora, Mário, de qualquer forma, a gente prevê muitas mudanças de mercado financeiro, né? A questão de home office, dessa questão de redução de jornada, a forma como se trabalha, porque muita coisa que foi testada emergencialmente, dada a necessidade de isolamento social, está produzindo resultado, né? Exato, essa questão de home office, que até foi curioso, né? Forçosamente as empresas acabaram colocando em prática, né, o trabalho remoto. E alguns paradigmas acabaram sendo quebrados, né, no meio do caminho, porque muito se discutia sobre qual seria o índice, né, o nível de produtividade dos profissionais que fazem home office. Claro, para aquelas funções onde você consegue, né, fazer home office. A gente não está falando de um profissional
que trabalha, por exemplo, na fábrica, né, numa manufatura. Mas foi possível de se identificar de que é possível você ter um nível de produtividade adequado, desde que haja, obviamente, disciplina, organização, mas esse tema, assim, seguramente, acho que quase que unanimidade de dizer que o que vai ser diferente lá no futuro, isso vai ser incorporado, né, a questão da jornada, do quanto que fisicamente eu preciso estar no escritório, no administrativo, o quanto eu consigo trabalhar em casa ou remoto, seja qual for o lugar. Então, isso acaba tendo um impacto diferente, né, no mercado de trabalho. E o que a gente falava das contratações aí, de acordo com os números do CAGED, a gente percebe aqui que são segmentos muito específicos. Por exemplo, foi construção, aumentou 41,5% em relação ao mês anterior, agricultura 28% e comércio 20,7%, que podem ser também alguns segmentos muito específicos que nesse mês a gente teve alguma retomada aí de abertura do comércio de rua, de shoppings em algumas áreas, mas nem todas elas tiveram essa mesma performance, não é? Exato. Essa é a expectativa, né, de que aos poucos, né, à medida que esses mercados, aqueles que ficaram completamente parados, né, como varejo, comércio, varejo físico, comércio, mesmo você pegar a cadeia de restaurantes também, que ainda não está completamente, não foi completamente retomada, que aos poucos isso tenha um impacto positivo. Você tem alguns mercados, quando você fala em agricultura, tem outros que a gente poderia citar aqui, por exemplo, tecnologia, tudo que está ligado à área de tecnologia, logística que tem ligação direta com o mercado de e-commerce também, né, esses de certa forma, né, e aí sem citar ainda energia e telecomunicações que acho que foram mercados que se mantiveram de certa forma estáveis ou tiveram menos impacto com relação à Covid, então você consegue ver em alguma coisa ainda encontrar algumas informações positivas, né. O fato, Denise, é que, vamos lá, né, as contratações ainda ocorrem, né, nós continuamos sendo demandados, né, e posições essenciais, cadeiras que são essenciais para as empresas, elas são repostas, né, elas não deixam de existir. Eu vou dar um exemplo, você não pode, por exemplo, ficar sem, especialmente numa situação, né, como a que a gente está vivendo hoje, ficar sem um profissional experiente, por exemplo, na área de finanças, na área de recursos humanos. Então, se você, por algum motivo, perder um profissional nessa cadeira, você vai repor, isso gera uma contratação. Mas o delta, não necessariamente ele é positivo, porque a gente continua perdendo mais profissionais do que contratando, né? Então, pontualmente, um setor ou outro, uma área ou outra, você vai verificar até alguns indicativos interessantes ou positivos, mas em outras, infelizmente, a gente não sabe se a coisa parou por aí. Como eu citei no começo, aquelas empresas que estão com mais problema de caixa e que se a coisa, eu não sei para onde vai o patamar da minha demanda, esse é a típica pergunta que a gente não tem a resposta ainda, qual vai ser o patamar da demanda quando as coisas minimamente se organizarem, e que não vai ser como era anteriormente. Então você encontra ainda alguns setores, algumas áreas que foram menos impactadas, que até apresentam alguns resultados interessantes, e outras que a gente precisa monitorar porque, infelizmente, talvez ainda não tenha vindo pior. Vamos continuar acompanhando. Esta semana nós ainda vamos ter a divulgação da PNAD, que aí mostra também o que está acontecendo com o emprego informal, que é o que tem maior vulnerabilidade, em que as empresas podem demitir sem muito comprometimento, e muita gente que trabalhava por conta própria mesmo, e de repente não podia sair mais às ruas, teve a atividade interrompida. Mas eu agradeço muito o Mário Custódio, que participou aqui com a gente do Jornal Jovem Pan, que é diretor da área de Executive Search da Robert Half Consultoria. Mário, muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado, Denise, boa tarde.